esta nossa reunião com a apresentação do projeto da Via Longitudinal Sul. Fazem favor? Quer fazer alguma apresentação? Então está bem, Sra. Vereadora Joana, faz favor. Bem, muito boa tarde a todos. A apresentação que hoje aqui na Assembleia Municipal vai acontecer, já aconteceu igualmente em sede do órgão executivo, reunião de Câmara, aconteceu igualmente na Assembleia de Freguesia, na passada semana, e na realidade vai acontecer também neste mês de maio uma apresentação pública nos Unidos Caxienses, ainda não está agendada, mas eu espero que aconteça até ao final do mês de maio. Estamos a tratar disso com o protocolo nos Unidos Caxienses para que aconteça a maior participação pública por parte dos cidadãos. A apresentação técnica está a cargo da Sra. Diretora das Obras Municipais, a Engenheira Fátima Rabus, que tem muitos slides para vos apresentar, são cerca de 30 minutos de apresentação. Mas no final vai-vos brindar com imagens 3D. Aliás, nós temos o cuidado na execução de projetos e até para que haja uma maior leitura e explicação daquilo que são os projetos, para que não vejam tão só plantas ao nível de altimetria e planimetria, para que vejam efetivamente 3D, porque de facto é elucidativo de perceber o que é hoje em dia Caxias, o que é hoje em dia Oeiras e Paço de Arcos, porque no fundo é onde passa efetivamente esta via, a Via Longitudinal Sul, são 6 km de via, como sabem, entre a mina e o nó do Estádio Nacional, Crele, e portanto neste prolongamento a sul da A5, esta via passa e portanto estas imagens 3D são de facto muito elucidativas para se perceber de facto a muita desinformação que tem sido suscitada ao longo destes últimos 2 anos. E, de facto, com esta apresentação, anula-se por completo a desinformação que tem sido gerada. Portanto, eu vou passar a palavra à Engenheira Fátima Rabus. Naturalmente, no final, estou disponível para todos os esclarecimentos. E, portanto, a equipa também de planeamento, na pessoa da arquiteta Vera Freire, está presente, porque também têm sido suscitadas muitas questões ao nível do Plano Diretor Municipal. Aliás, esta apresentação está no edifício Átrio há cerca de 2, 3 semanas. Já tivemos várias consultas por parte de moradores, por parte do deputado Miguel Pinto. Portanto, existem vários partidos que já se dirigiram ao edifício Átrio para consulta. Portanto, esta apresentação não é de todo desconhecida, mas, portanto, a equipa das obras e a equipa de planeamento está aqui presente também para todos os esclarecimentos. Vou passar a palavra à Engenheira Fátima Rabus. Muito obrigada. Ora, muito boa tarde a todos. Muito obrigada também por esta oportunidade. Eu vou tentar ser muito clara, objetiva e esclarecedora para tirar todos os equívocos que possam ainda estar iminentes aqui com esta via estruturante e, portanto, tentar esclarecer ao máximo e tirar as questões e dúvidas que possam ainda persistir. Portanto, estamos a falar da nossa Via Longitudinal Sul, a sul da A5, a sul da autoestrada número 5. Em termos de PDM, agora de 2015, a rede viária hierárquica que nós temos no Conselho está aqui demarcada a diferentes cores, desde o nível hierárquico 1 ao nível hierárquico 4, desde o vermelho, azul, verde a amarelo e, portanto, esta é efetivamente a rede que nós temos atualmente, a rede viária hierárquica no nosso Conselho. O plano viário e as vias longitudinais do Conselho marcadas, efetivamente, temos longitudinalmente a atravessar desde Cascais a Lisboa, passando por o nosso Conselho, a Avenida da Marginal a Sul, temos a A5,
a A5 também avenida longitudinal, temos as duas grandes vertentes da CRIL e da CREL em termos transversais ao concelho, mas vamos ter agora no futuro a VLN, via longitudinal norte, norte da autoestrada número 5 e a via longitudinal 5, a via longitudinal sul, abaixo a sul da A5. Portanto, tal como referi anteriormente, em termos de plano rodoviário, portanto, prevemos mais duas vias de desenvolvimento longitudinal. São vias de caráter intermunicipal, nascem a VLN a nascer no Concelho de Lisboa, na fronteira com Lisboa e terminando na zona oeste do Concelho com Cascais. A VLS, a nossa via que estamos aqui hoje debruçados e a debater, esta via nasce na fronteira do Concelho de Cascais, termina no nó do Estádio Nacional, portanto, a sul da A5, e possibilita a continuidade do percurso, é possibilitado através da continuidade na A5 na autoestrada, na parte não taxada, com ligação a Lisboa. Só de referir que esta VLS tem esta designação atual, no entanto, em 1994, em PDM de 1994, ela era designada como eixo viário interurbano. A situação atual das deslocações entre estes dois pontos que ligamos aqui da nossa VLS, da mina ao nó do Estádio Nacional, portanto, na zona da cidade de futebol. Temos aqui a grande parte dos troços que verificamos são a possibilidade, estas deslocações pertencem a vias de rede viária já existente, de hierarquias 3 e 4, e o que pretendemos, no fundo, é passar estas hierarquias 3 e 4 para uma de VLS de nível 2. Portanto, as 3 e 4 que estão assinaladas aqui a verde e a amarela, que começam a estar desadequadas ao tipo de deslocações, perfis e fluxos, e que neste momento, para nós nos deslocarmos de um ponto ao outro, temos cerca de 8 km, 300 metros a percorrer atualmente. Fazendo aqui uma descrição do trajeto e de todo o traçado e desenvolvimento desta via por troços, para que possamos, porque há uns que já são existentes, outros estão em projetos e outros vão arrancar em obra brevemente. Portanto, eu vou designar aqui, vou fazer aqui a descrição de poente para nascente, pelo troço 1, que liga Mina à Laje. É um troço que já é existente, tem 630 metros. Temos o troço 2 da Laje Win Club, que está em projeto já concluído, com 670 metros. Um troço 3 de ligação do Win Club a Quinta da Fonte, que é o troço que está ainda em estudo e é prematuro ainda poder nos pronunciar sobre o mesmo, porque ainda estamos em algumas negociações com a Brisa. O troço número 4, que aqui designamos como 4, que liga a Quinta da Fonte às Pedregueiras, é um troço já existente, com 1 km e 700 metros. Pedregueiras Morganhal, troço 5, está em projeto com 1 km e 350 metros. O troço 6, Morganhal, Cidade do Futebol, portanto, que parte ele já é existente, mas vai ser reperfilado, portanto, o projeto neste momento também já está concluído e é um troço com desenvolvimento de 850 metros. Temos o troço 7, Cidade do Futebol, CREL e A5, portanto, que é um troço existente, concluído, com 500 metros lineares. Muito bem, em termos de troços existentes, temos 2 km 830 metros já executados, nomeadamente o troço 1, 4 e 7, Mina Laje, Quinta da Fonte Pedregueiras, Cidade do Futebol, CREL. Portanto, isto com 2 km 830. Em termos de troços que estamos em fase de projeto, em desenvolvimento de projeto ou estudo, porque este troço 3 aqui, a azul mais claro, portanto é um troço que está ainda em estudo, em fase preliminar, temos, portanto, um total de 3 km 470 metros e um investimento previsto
aqui em 4 troços, no fundo 2, 3, 5 e 6, com um investimento previsto de 17,6. Em termos globais de todo o traçado da VLS, troços existentes, tal como referi, 2 km 830, troços a executar 3 km 470, o total da VLS prefaz os 6 km e 300. Ora, como vimos anteriormente, nós neste momento, para fazermos este percurso por vias hierárquicas 3 e 4, temos 8,3 km a percorrer. Vamos, com a VLS, reduzir 2 km de trajeto. Vamos nos focalizar agora no troço 1, portanto, fazendo aqui uma descrição de troço a troço. Troço 1, Mina-Laje, é um troço que já conhecemos, já é existente, já está executado. Aqui uma imagem real, aérea, e aqui a nossa imagem real também. Neste troço, a única coisa que ainda falta aqui complementar será a ciclovia. Portanto, toda a VLS vai ser munida de rede ciclável. Portanto, será sempre pedociclável. Portanto, este troço é existente, vai ser complementado com a via ciclável. O troço 2, Laje Wind Club, que liga a rotunda da Laje à nova rotunda do Wind Club, é um troço com 670 metros, está estimado em 2,2 milhões de euros e, portanto, neste momento o projeto de execução está revisto e está finalizado, está concluído e pronto para seguir para a obra. Este troço 2, apresento-vos aqui uma imagem do traçado, ainda como não é existente, portanto apenas temos um traçado, mas temos também uma simulação em termos de imagem 3D, o mais real possível, portanto com a ligação da rotunda da Laje à rotunda do Wind Club, com a rede ciclável ao longo de toda a via. Passando ao troço 3, o troço que vos falei da ligação do Wind Club à Quinta da Fonte é um troço novo, tem uma extensão de 600 metros e uma estimativa de 5,5 milhões. Ainda prematuro de falarmos neste troço, porque ainda se encontra em estudo. Portanto, é todo um nó de ligação e de ligação da rotunda do Wind Club à Calvé de Magalhães, portanto, com uma rotunda sobreelevada com distribuição à A5 e com entrada na autoestrada e, portanto, todo este troço aqui com uma simulação 3D, com uma imagem 3D, que já dá aqui uma perspectiva do que no futuro poderá vir e que está a ser estudado e que poderá vir a ser implementado em terreno com a ligação e a passagem do SATU na sua envolvente aqui da rotunda sobreelevada. O troço 4, que no fundo é a ligação e a continuidade do anterior, da Quinta da Fonte às Pedregueiras, portanto é um troço que vai passar no centro de congressos, portanto a rotunda Cabeça de Gato, centro de congressos e liga à Calvé de Magalhães e, portanto, tem aqui um desenvolvimento de 1,7 km e este troço, no fundo, já está executado à semelhança do troço 2, como referi anteriormente. O troço 5, Pedregueiras-Morganhal, é o troço mais polémico porque neste troço nós temos aqui um viaduto e uma ribeira a ser atravessada e, portanto, talvez por isso seja um troço que tem dado alguma polémica no sentido que, se calhar, compete-nos a nós fazer esses esclarecimentos e as razões e o porquê e dar resposta aos equívocos que possam estar a ser causados, sem que haja razão para tal, mas estamos cá para poder esclarecer. E, portanto, nesse sentido, eu vou fazer um segundo bloco de apresentação, para além deste primeiro bloco que tem todos os troços. No final, eu vou-me focalizar somente neste troço 5, tentando fazer e esclarecer de forma pragmática e objetiva o que é que se pretende com este troço 5. Portanto, passando aqui rapidamente, descrevendo aqui a extensão dele com 1,350 km, com 7,5 milhões de euros previstos. Portanto, é um troço
que tem este desenvolvimento, este traçado que aqui represento. No fundo, liga a Calvete de Magalhães com uma primeira rotunda que faz a distribuição sobre o norte de Caxias, uma segunda rotunda ovalizada com distribuição à Pedreira Italiana e acesso à Escola de São Bruno. Por sua vez, em obra de arte, temos uma obra de arte, um viaduto, ponte sobre a Ribeira de Barcarena, que atravessamos e ligamos a uma nova rotunda, que será a rotunda norte do Morganhal. Este projeto encontra-se em revisão. Esta é uma simulação 3D para termos a noção do que é que efetivamente se pretende. Temos a Escola de São Bruno, aqui ao fundo, temos a rotunda que anteriormente, não sei se consigo passar, peço desculpa. Portanto, temos a rotunda ovalizada junto à Escola de São Bruno, desculpa, e, portanto, que faz a passagem de distribuição à escola, à Pedreira Italiana, e, por sua vez, entra em viaduto e ponte sobre a Ribeira e passa junto à Unidade de Cuidados Continuados, o Centro da Naturalidade. Portanto, vamos passar aqui ao troço 6, porque depois vou-me focalizar no 5. Passando ao troço 6 e continuando aqui a nossa descrição, portanto, este troço 6 é um troço em projeto, com uma extensão de 850 metros, com uma estimativa de 2.400.000. O projeto de execução está revisto, está finalizado, inclui aqui dois estacionamentos, mas na sua totalidade temos aqui 2 estacionamentos. Um primeiro estacionamento, portanto, junto aqui ao Hospital Prisão, um primeiro estacionamento e um segundo estacionamento. A sua distribuição, no fundo, nós temos aqui 162 lugares de estacionamento, uma primeira bolsa com 45 lugares para funcionários do Hospital Prisão, uma segunda bolsa de distribuição junto à nova rotunda e à entrada do Hospital Prisão, onde, em termos de número de lugares, fazem cerca de 117 lugares para visitantes. No fundo, temos aqui uma imagem 3D que nos dá esta distribuição, portanto, a rotunda norte faz a entrega ao fundo na segunda rotunda junto ao estacionamento que falei e, portanto, com uma bolsa intermédia, então aqui com os 45 lugares e tem a continuidade até ao estacionamento junto à rotunda ao fundo com os 117 lugares. Aqui uma imagem do estacionamento que depois fará então a entrega à zona do Estádio Nacional e à zona da cidade do futebol e, portanto, e aqui com o Hospital Prisão e a bolsa dos 117 lugares de estacionamento, aqui com uma imagem simulada da distribuição dos lugares e da rotunda e da entrada do Hospital Prisão. Mais uma outra imagem. Estas imagens 3D são muito úteis porque são fidedignas. A ideia é tentar aproximar ao máximo da imagem real futura e, portanto, como tal, nem sempre é perceptível em termos de projeto como é que no futuro as coisas vão ser implementadas, vão ser executadas e, portanto, nada mais do que uma imagem que fala por 1000 palavras para nos esclarecer. Muito bem, continuando, o troço 7 e o último troço, portanto são 7 troços, é o existente, tem 500 metros de desenvolvimento, que liga a rotunda das cidades de futebol ao acesso à Crel e à A5, aqui com imagem aérea já real do existente, e aqui uma belíssima imagem aérea com a ligação das duas rotundas, portanto o Hospital Prisão e as duas rotundas. Esta imagem já é real, já não é uma simulação. Este foi o primeiro bloco de apresentação de todos os troços que constituem a VLS. Eu agora iria passar a um segundo bloco, que seria a descrição e os esclarecimentos e tirar aqui algumas questões que possam estar ainda com dúvidas relativamente ao troço 5. O troço 5 é um troço que, se olharmos aos elementos publicados no PDM de 1994, ele era designado como
eixo viário interurbano. Temos aqui este azul claro, muito claro. Eu vou tentar focar agora, efetivamente. Este troço muito claro, já no elemento publicado no PDM de 1994, ele existia aqui como sendo um troço de nível 2 proposto para ser executado refiro 1994. Portanto, nível 2. Esta via já estava prevista no plano rodoviário e a hierarquia é efetivamente aquela que nós agora estamos a projetar e estamos a querer executar. Muito bem. A nível de Val de Barcarena, da Ribeira de Barcarena, eu trago esta imagem para nós tentarmos perceber aqui os atravessamentos viários que nós temos sobre esta ribeira, para percebermos da necessidade de estarmos neste momento a criar mais um atravessamento à Ribeira de Barcarena, desta vez a norte, mas a sul da A5. Portanto, temos aqui 4 atravessamentos que são os atuais e são existentes e estão localizados a sul da Ribeira, com a sua foz ali na Marginal. Em Caxias Sul temos um segundo atravessamento, Cartucha temos atravessamento e Laveiras temos atravessamento. Há um novo que nós estamos agora a propor, que é este, e é esta ponte e viaduto que estamos agora a propor com a VLS. Portanto, é um atravessamento, agora sim, mais a norte, a norte junto a Caxias. Efetivamente, em termos de traçado, esta imagem já a viram, portanto é uma imagem com o desenvolvimento e as entregas na pedreira italiana, norte de Caxias e no Morganhal e pelo meio a escola de São Bruno. Esta imagem é uma imagem 3D de simulação para tentar esclarecer e termos uma noção do afastamento que temos desta via e nomeadamente aqui do viaduto ao todo edificado que existe mais próximo do viaduto. Efetivamente, ela faz uma entrega aqui na rotunda do norte do Morganhal, vem com 2 sentidos, duas faixas, 4 vias, 2 mais 2, e faz uma redução antes do viaduto, portanto, durante e no decorrer do viaduto, ela faz uma redução de 4 para 3 vias. Portanto, nós estamos no sentido Morganhal, Pedregueiras, Morganhal, nós estamos a reduzir uma via e, portanto, ela acaba por funcionar como 2 mais 1, passeio e ciclovia. Em termos de afastamentos, esta imagem é muito elucidativa para tentarmos perceber que, efetivamente, este edificado que aqui está, que serão, efetivamente, se calhar, os mais lesados, efetivamente, em termos de vista, mas que, afinal, nada acontece, porque, efetivamente, vão ter uma via, sim, mas com um afastamento, eu já vou demonstrar, mas ele tem aqui um afastamento de 30 metros. 30 metros a toda a fachada deste edificado. Portanto, em termos de curvatura da via, ele acompanha a curvatura do edificado. Portanto, em termos de fachada habitacional, nós estamos sempre a cumprir os 30 metros. Depois haverá aqui esta envolvência aqui às garagens em baixo, que vai ter um afastamento de 22 metros. Estamos a falar de garagens com um afastamento de 22 metros ao arranque do viaduto. Portanto, porque o viaduto está a arrancar sensivelmente aqui nesta zona que eu estou a assinalar, onde está aqui este autocarro, e ele arranca, e, portanto, neste arranque ele já está com um afastamento de 22 metros e às fachadas do edificado ele está com 30 metros. Eu coloquei aqui, em termos de alvarás e processos de obra que, entretanto, foram sendo desenvolvidos, em termos de construção e malha urbana que foi criada aqui nesta zona, e, efetivamente, este troço do traçado estava previsto desde 1994, tal como referi, sendo que estes processos de obra são de 2000, de 2009 e de 2002. Portanto, são muito posteriores ao que estava previsto em termos de PDM em 1994. Portanto, mesmo os alvarás de loteamento que estão aqui, que são do ano 2000 e 2002.
Portanto, estamos a falar de uma via que já estava prevista, com o nível hierárquico, que é aquele que está a ser implementado, e, portanto, que não há razões para que agora sejam desconhecedores da existência e da criação desta via e a implementação em obra rapidamente, que é isso que pretendemos, a implementação em obra para este local e para esta malha urbana, para desenvolvimento desta rede viária aqui à zona. Ora bem, em termos de detalhe, como eu já tinha referido anteriormente, estamos a falar de 1,350 km, 7,5 milhões de investimento. O projeto foi elaborado e desenvolvido pelo promotor Teixeira Duarte. É um projeto que está neste momento em revisão. Estão a ser efetuadas retificações do perfil transversal nas áreas confinantes com a urbanização e com o centro geriátrico, em resposta aos estudos realizados. Foram realizados estudos, eu já passo a referir, todos os estudos que eram necessários a nível de tráfego, a nível de ruído. Fomos mais além, fomos fazer o estudo de impacto ambiental, que não é obrigatório neste caso, mas nós quisemos, efetivamente, para desmistificar dúvidas que pudessem existir, fomos mais além e fomos fazer o estudo de impacto ambiental. E, portanto, face a estes estudos e agora face a esta revisão que nós estamos a fazer ao projeto, estamos a dar resposta favorável aos estudos e aos requisitos que que foram impostos pelos estudos. Bom, o viaduto em si tem um desenvolvimento de 120 metros para atravessamento da Ribeira e do arruamento e, portanto, temos aqui uma imagem, efetivamente, de projeto. É uma imagem técnica, mas que eu não queria deixar de vos apresentar, porque, efetivamente, pode ser esclarecedora também para observarem, uma vez que nós ainda não temos o viaduto construído, não podemos ver, em termos de alturas e em termos de desenvolvimento, como é que ele efetivamente vai trabalhar. E desta forma, com esta imagem técnica, penso que é perceptível. Portanto, nós estamos a falar de um viaduto com um desenvolvimento de 120 metros de desenvolvimento. Temos um tabuleiro com uma altura de 2,5 metros. Temos um gabarite de 4,5 metros. E, portanto, tentámos baixar a rasante do tabuleiro o máximo para não ser impactante aquele edificado e aquela urbanização toda na sua envolvente. Portanto, para não haver tanto impacto, nós baixámos ao máximo e aos limites mínimos regulamentares a altura do gabarite. E, portanto, vemos aqui depois em planta, em termos de, portanto, estávamos a ver em perfil, vamos ver aqui em planta na imagem de baixo, em que vemos efetivamente aqui o desenvolvimento e a redução de uma das vias, portanto, passando a ter uma faixa com duas mais uma, portanto, com a redução de uma delas. Outra imagem técnica, mas que eu acho que é perceptível para todos, para tentar perceber, em termos de planta, o desenvolvimento em curva que vamos ter no atravessamento, para acompanhar todo o edificado que está a sul do viaduto e para manter os afastamentos de 30 metros a esse edificado. Portanto, vamos ter, mantendo sempre e acompanhando a curvatura do edificado com a curvatura do viaduto, vamos ter então aqui sempre o afastamento dos 30 metros. Portanto, em termos altimétricos, porque isso também importa agora ver, em termos altimétricos, uma vez que nós estamos em planta em curva, em termos altimétricos, mesmo baixando aos mínimos regulamentares o tabuleiro, e a rasante do tabuleiro, nós conseguimos ter uma inclinação aproximada de 4%, o que é ótimo para uma via destas com este desenvolvimento. É muito bom. Bom, em termos de afastamento e para que não haja questões, eu coloquei aqui, portanto, todo este edificado que está aqui na zona de curvatura que eu referi, antes de dar entrega aqui sobre a Ribeira, mantendo então os tais afastamentos de 30 metros e junto às garagens de 22 metros de afastamento. Portanto, eu coloquei também aqui as cotas da rasante do tabuleiro nestes dois pontos,
nestes 2 pontos, portanto, no início do edificado, no término junto às garagens do edificado, coloquei as cotas de rasante do tabuleiro e as cotas de soleira da entrada dos prédios. E verificamos que, efetivamente, nós temos aqui, partimos com o tabuleiro no seu arranque da cota 0 e ele aqui, ao primeiro prédio, vai ter um desenvolvimento de cerca de uma altura de 3,5 metros, passando a ser 7 metros e avançando então e fazendo a passagem superior sobre a Ribeira e sobre a Rua Viscondessa de Santa Marta. Em termos do edificado que já está aqui de frente com o centro geriátrico, coloquei aqui 2 cortes transversais para tentarmos perceber que, efetivamente, nós temos aqui ao centro geriátrico um desnível de 2,75 metros, temos um afastamento de 7 metros e temos um afastamento mínimo às garagens do edificado de frente ao centro geriátrico, que são garagens, um afastamento mínimo de 2,54 metros neste ponto, mas que arranca logo aos 3,93 metros, que já estamos aqui neste segundo corte. Portanto, em termos de afastamentos, queria salientar que estamos a falar de afastamentos que são regulamentares, que são afastamentos muito objetivos, que não estamos aqui a trabalhar em cima dos edifícios, que estamos com margens, que trata-se de uma via com um desenvolvimento claro, urbano, e, portanto, que não temos aqui problemas das entregas e das soleiras de portas a entrar diretamente sobre uma via e uma variante destas, portanto, sem quaisquer aspectos a serem salientados. Bom, em termos de estudos de projeto, toda a VLS, e nomeadamente este troço, teve por base o estudo de tráfego, que foi concluído em novembro de 2019, o estudo de impacto de ruído, que foi concluído em setembro de 2020, e com isto foram implementadas medidas corretivas ao projeto inicial e que estão refletidas agora nos projetos de execução. O estudo não obrigatório, tal como eu já referi, o estudo de impacto ambiental não é obrigatório, no entanto, nós achamos por bem proceder ao seu desenvolvimento para que não haja aqui, ou que haja aqui alguma recomendação que nós possamos ainda acatar de forma a alimentar o nosso projeto de execução. Só uma nota relativamente ao atual regime jurídico, para que não haja dúvidas, que não há obrigatoriedade do estudo de impacto ambiental, portanto estamos a falar de uma via que não excede os 10 km, pelo que dispensa este estudo de impacto ambiental e dispensa a avaliação de impacto ambiental. No entanto, estamos a elaborar. Em termos de estudo de tráfego, e de uma forma muito sucinta em termos de conclusões do estudo de tráfego, portanto, numa análise global, e isto é um extrato do que diz o estudo, numa análise global e do ponto de vista do planeamento, observam-se no layout da VLS 2 secções que se poderão considerar distintas. A VLS Oeste, do lado de Oeiras, e a VLS Este, do lado de Paços de Arcos e Caxias. As análises desenvolvidas revelam o bom desempenho na generalidade deste eixo. Continuando e analisando cada uma das secções da VLS, destaca-se que a VLS Este cumpre com a sua função principal de desvio de tráfego do centro urbano de Laveiras. No entanto, não é expectável que se torne um eixo de grande captação de tráfego, considerando o layout de rede global analisado neste estudo. De facto, estima-se em cerca de 15% o tráfego de atravessamento captado, isto é, o que utiliza toda a extensão da VLS Este. Em conclusão, nesta secção da VLS, destaca-se um trecho entre o viaduto de Caxias e o Hospital Prisional, que por limitações irá apresentar um perfil transversal de 2 mais uma via, portanto, aquela que nós falámos que há uma redução no viaduto.
Estima-se para o ano 2025 que o tráfego neste trecho seja da ordem de 1.500 a 1.800 veículos hora, nas horas de ponta e na soma dos dois sentidos. Para o restante período diurno, estes fluxos baixam significativamente para valores da ordem dos 600 veículos hora. Estes fluxos consideram-se perfeitamente compatíveis com o perfil reduzido previsto. Tendo em consideração que não há um evidente desequilíbrio de fluxos entre sentidos nos períodos de ponta, propõe-se no trecho de perfil reduzido que se considere o sentido ascendente da estrada com as duas vias, ou seja, aquilo que nós implementámos. Portanto, reduzimos o sentido Pedregeiras-Morganhal, passando a uma via apenas. Portanto, 2 mais 1, em que a redução foi feita no sentido Pedregeiras-Morganhal. O estudo de ruído, passando ao estudo de ruído, os níveis de ruído futuros na envolvente da VLS aumentam comparativamente com os atuais. Mal não fosse. Foram estudadas medidas de minimização do ruído para todas estas situações que, consoante os casos, consistiam na aplicação de uma camada de desgaste tipo SMA, Stone Mastic Asphalt, ou na redução do limite de velocidade. Ora, eles recomendam uma ou outra, ou as duas, para todo o troço, para todos os troços, para todos os troços, para toda a VLS. Ora, neste troço em particular, o troço número 5, nós o que fizemos, aplicámos as duas para tentar chegar aos limites impostos para zonas sensíveis. E, efetivamente, estamos dentro dos limites. Para quem conhece a terminologia do ruído, portanto, o LDN dos 55 decibéis, portanto, nós estamos a cumprir, e o LN à noite, portanto, um de dia, o outro à noite, dos 45 decibéis, estamos abaixo disso, estamos a cumprir. E isto, colocando as duas soluções, fazendo a camada de desgaste do tipo SMA e fazendo a outra medida, que é a implementação da redução de velocidade nesta zona para 40 km/h. Portanto, a implementação destas medidas mostra uma melhoria importante, reduzindo substancialmente o impacto acústico da futura VLS, harmonizando assim a futura via com os limites de exposição definidos no Regulamento Geral de Ruído, os limites que eu passei a referir ainda agora. Em termos de autorizações por entidades externas que aguardam ainda pareceres, portanto, ainda estamos com os projetos de iluminação e energia na EDP, o CIMAS, que está para breve o seu parecer, e em termos de pareceres a solicitar no futuro, temos a autorização de utilização de recurso hídrico, tendo havido parecer favorável da APA e, portanto, ficando apenas o pedido de utilização de recursos hídricos a quando da construção e execução da via. E agora passava então aqui umas simulações 3D e umas imagens mais fidedignas possíveis, no sentido de poder mostrar os impactos que esta via tem em termos de malha urbana e que podemos ver aqui, portanto, o atravessamento da Viscondessa de Santa Amaro, o atravessamento em Ponte da Ribeira, a zona da passagem do edificado que referi do centro geriátrico e a entrega à rotunda do Morganhal. Uma primeira vista, uma segunda que é claramente evidente, este afastamento, o tal afastamento dos 30 metros ao edificado, e, portanto, com um desenvolvimento em termos altimétricos que nada é impactante sobre este edificado, contrariando aquilo que se pensava e ideias que foram pré-concebidas. E, portanto, temos aqui sensivelmente onde está o autocarro, o arranque, um bocadinho antes, o arranque e a entrega do tabuleiro, portanto, com a redução ascendente de uma das vias, portanto, passando a ter 2 mais 1 e ciclovia, e, portanto, com este impacto sobre esta malha urbana que aqui temos. Nova vista, portanto, com a pretensão de criarmos aqui uma cortina arbórea e criarmos aqui passeios de mobilidade suave, de forma a obter aqui o percurso pedociclável o mais suave pretendido. Portanto, aqui temos as garagens
E temos a zona das garagens e cá está o arranque do tabuleiro e esta é a vista que nós temos, efetivamente, à entrada da garagem e na soleira das entradas dos prédios. Portanto, temos este arranque que mais à frente, na primeira soleira de prédio, nós temos cerca dos 3,5 metros. Portanto, mais aqui uma simulação, desta vez a nível da cota da rasante. Esta imagem que eu penso que já tinha passado anteriormente, aqui com a pedreira italiana ao fundo, com a escola e com o viaduto. A chegada à rotunda do Morganhal, do norte do Morganhal, e, portanto, aqui com o centro geriátrico e com o edificado aqui da zona da direita, com esta cortina arbórea prevista. Portanto, mais uma imagem dessa zona, portanto, com a ciclovia do lado do centro geriátrico, com a cortina arbórea, com passeios de mobilidade suave garantidos, com a ciclovia e com materiais nobres, de forma a criar aqui uma via urbana enquadrada e enquadrável dentro desta malha urbana. Portanto, aqui uma vista mais aérea, aqui com as duas rotundas e com a entrega à zona do Hospital-Prisão. Portanto, uma vista mais abrangente. E, por fim, queria agradecer, finalizava aqui a apresentação, espero que tenha ido ao vosso encontro, que tenha sido esclarecedora, não, nos aspectos que possam estar e que sejam pertinentes. Muito obrigada.